Fala galera, eu sou o Léo Grancou, treinador de atletas profissionais e hoje nós vamos falar sobre esse cara aqui, ó, Lucas Garcia. Vamos ver o que ele tá aprontando aqui com o Vitor Biso. Duas repetições. Aí, 2 séries de 6. Achei, ó. Uma merda. Não, achei maneiro, é da hora. O que será que o Lucas Garcia achou, ó? Uma merda? Vamos dar uma olhadinha aqui e para isso a gente precisa falar um pouquinho sobre esse vídeo aqui. Garcia testa mioreps, Vitor Biso ajuda Lucas com nova técnica, tá? Galera, antes de tudo, é importante eu trazer aqui um dos motivos de eu fazer esse react com um atleta brasileiro e um treinador brasileiro, tá? Eu sempre evito ao máximo fazer reacts de personalidades nacionais, porque nem todos podem entender aí qual é o nosso intuito. Apesar de nunca na minha carreira eu ter feito um react negativo e também acho que às vezes a gente pode gerar aí, às vezes, algum desconforto. Mas diferente de qualquer outro vídeo, esse é um pedido que eu estou atendendo do próprio Lucas Garcia. Simplesmente o top 3 Mr. Olímpia na categoria 212, cara. Lucas Garcia é esse cara aqui, esse fenômeno, tá? É hoje, para mim, um dos caras com a maior capacidade de ultrapassar o nosso Deus sem coroa, Eduardo Correia aí, né? O nosso rei sem coroa, né, Eduardo Correia, eu não vejo ele pegando nada menos do que um top 2 esse ano, tá? E, e como eu tenho uma relação muito próxima com o Lucas, eu tava conversando com ele sobre React, ele falou, por que você não faz um React meu aí, né? Eu falei, poxa vida, será que não vai ficar chato? Ele falou, com toda certeza não, eu autorizo você, gostaria que você fizesse um vídeo, e ele trabalha aí aos cuidados do Vitor Biso, um dos maiores treinadores aí do Brasil, né? A gente fala, pode até falar brincando, né? Mais um nerd bombado, né? Brincadeiras à parte, é um cara que tem um conhecimento muito legal. Eu tive o prazer de participar com ele de um podcast no Monstercast, no qual nós conseguimos entender o quanto dois treinadores podem convergir e divergir, encontrar soluções iguais ou diversas para um mesmo problema, e foi algo muito legal, né? Muito produtivo. Então, se vocês quiserem conferir esse episódio meu e do Biso lá no Monstercast, vai ser muito interessante. E também o Lucas Garcia é simplesmente atleta do meu grande amigo Marcelo Alfonso, o Coach Cello, quem eu tive o prazer aí de trabalhar como treinador por quase 4 anos, né? Fomos juntos do Procard ao Mr. Olímpia, temos alguns trabalhos incríveis juntos, amadores e profissionais, um deles aí com o próprio Rafael Brandão esse ano, que nos rendeu aí um top 3 no New York Pro. Então eu estou trazendo o histórico dessa equipe, do Lucas, do Vitor, do Cello, para mostrar que esse é um react, como sempre, como todos os meus reacts, com muito respeito aos profissionais aqui envolvidos, tá? Então, fiz aqui o disclaimer, fiz aqui a apresentação do porquê eu vou fazer esse react. Agora é pauleira, né? Amigos, negócio à parte. Se eu não gostar de alguma coisa, eu vou falar mal. Vocês sabem que eu não vou fazer isso, tá? Até porque esse é um vídeo muito rico, é um vídeo de 1 hora, galera, mas a gente não pode assistir um vídeo de 1 hora e ainda reagir a ele. Então eu vou pedir licença aí ao Biso e ao Garcia. Eu vou trabalhar nesse vídeo no 1.5, na velocidade 1.5, e eu vou me focar nas falas e nos exercícios. Então às vezes eu vou pular as execuções, eu vou pular a parte em que não tem conteúdo para vocês, tá? Então vamos começar? Vem comigo? Simbora! Mais um vídeo do canal Brains and Games no padrão da Educate. Vamos lá. Primeiro exercício deles aqui, eles já começam com um exercício isolado, né? Que é um pull down. Baixar aqui um pouquinho o volume. Galera, eu adoro começar os treinos de dorsal com exercícios isolados, né? Que fazem apenas aí a extensão do ombro, sem o trabalho aí dos flexores do cotovelo. Eu acho que a gente consegue trazer muita conexão, muito pump para essa região dessa musculatura e um trabalho efetivo, né? Quem trabalha com pull down, com pull over, qual seja o nome que vocês queiram atribuir, sabe o quão é gostoso o trabalho, né? Eu particularmente não sou muito fã desse tipo de máquina que eles estão trabalhando, porque ela tem um perfil bem ascendente, tá? Vou tentar voltar aqui para vocês tentarem perceber, olhando aqui para trás do anilheiro,
ela fica mais pesada aqui, ó, no final do crunch, tá? Tá certo que é onde o latíssimo do dorso tem uma maior alavancagem, uma maior potencialidade de produzir força, mas eu gosto de trabalhar com um perfil mais descendente aqui, que ficasse mais pesado um pouco acima da cabeça. Mas isso aqui é gosto pessoal, tá? Pensando aqui na capacidade do latíssimo produzir força, é uma máquina muito legal, tá? Muito legal. Não falha, foi 10. Já foi 10? Ah, então, tranquilo. A 10 foi meio incompletinho, eu achei. Mas pelo menos. Mas já progrediu no logbook já. Vou fazer uma feeder com esse peso. O reps dá pra fazer. Tá com 60 quilos e no off tava fazendo com 75. Só que daí foi um tempinho que eu tirei esse exercício e já voltei. É 120, né? 60 cada lado. Bastante. Bom, já fiz uma série, então depois dessa de agora eu tenho que fazer um back-off. O Lucas e o Biso, eles trabalham muito com back-off, né? É uma solução que o Biso encontrou, né, para fazer então esse escalonamento, né? Essa progressão de camadas de volume, como ele chama, né? E eu já gosto de trabalhar com o drop set, né? Então são visões diferentes e eles fazem o back-off. E aqui tem uma observação muito interessante que a gente vai ver ao longo desse vídeo, que é a maneira que eles trabalham o back-off, que é um pouco diferente de como eu faço. Vou tirar esses 15 aí, os últimos 15. Daí eu anoto até a carga do back-off, com quanto eu falei, foi com 7. Ah, sim. Porque às vezes, mesmo se eu tô na série de trabalho chegando no meu limite, vai 10 e 10 na segunda. Mas meu back-off foi 7, eu falo, mano, eu vou tentar aumentar o back-off. Pode crer. O que pode acontecer também é, por exemplo, você fez 10 e 10 e você ainda tá no processo de fazer essas 10 ficarem mais bem executadas. Galera, isso é muito legal. Isso é muito legal porque o back-off, galera, ele é uma série normal, né? Ele é uma série normal. Então, como ele é uma nova série, por mais que ele tenha essa redução, nós temos, vamos chamar assim, a top 7, que é a série mais pesada, e o back-off, em que você faz uma redução de 20 a 30% de carga. Ainda assim, se você estipulou um número de 10 repetições, como o Lucas falou, ele vai tentar buscar uma pequena progressão nisso, tá? Então, é interessante que a gente consiga fazer essa progressão, como ele falou. Ele vai buscar uma progressão de repetições, né? Não uma progressão de carga no back-off, porque não faria sentido, já que você baixou a carga, percebe? Eu não vou buscar uma progressão de carga no back-off, não teria sentido. Eu acabei de baixar o peso porque eu vou tentar subir o peso de novo. Mas ele tenta uma progressão de repetições. Muito interessante e vai ter muita validade. Afinal, é uma série independente, tá? Pelo menos chegar ao back-off na repetição que eu tenho que fazer no trabalho. Sim. No máximo. Operação, né, velho? Daí, agora eu tô com o novo estilo, tô me acostumando. A gente tem nada de bonito, né? Eu dei a sorte de ter um pouco de loiro. Pra mim, me ajuda aí, mano. Eita, minha internet não tá ajudando hoje? Daí eu vou fazer 6, descansar 30 segundos, depois 2, descansa 20, 2, descansa 20, 2. 3 vezes. Acabou. Galera, esse aqui, ó, é o modelo de myoreps que o Biso está sugerindo aqui para o Lucas, né? Então, o que ele falou? Ele vai fazer uma primeira série com 6 repetições, seria uma activation set. Ele vai descansar 30 segundos e depois ele vai entrar em mais 3 séries de 2 repetições, tá? Veja, nós temos algumas orientações, né, em relação a myoreps, e muito está se baseando nesse atual estudo que foi publicado, se não me engano, esse ano, que trouxe algumas modelagens para a gente seguir sobre myoreps, né? Se você quiser entender um pouquinho mais sobre myoreps, eu tenho um vídeo lá no meu canal, aqui, né, que você está assistindo aqui no Praising Games. Aprenda tudo sobre hash pause, cluster e myoreps, tá? E aqui eu trago um modelo, né, baseado nesse estudo, e aqui eu explico como que funcionam, né, as bases de repetição desse estudo, tá? Nesse estudo aqui, nós temos a aplicação de 1, 2, 3, 4, 5 blocos, tá? Essa que é, de fato, aí a aplicação do myoreps de acordo com esse recente estudo e também seguindo, né, a criação do myoreps pelo Borge Fagerli, tá? O que o Biso está fazendo, ele, pelo que eu percebi, ele faz 12 repetições. A primeira 6 repetições como activation set, depois ele faz como se fosse uma segunda série de mais 6 repetições, só que 2, 2, 2. Por isso que ele considera, e ele fala no vídeo, que o que ele faz aqui é que uma myoreps equivale a 2 séries de 6 repetições, tá?
pegada neutra ou supinada é só pra conseguir aproximar mais o cotovelo, né? A supinada você tende a roubar um pouco mais com o bíceps, né? Eu gosto da neutra. Assim, sempre vai ter participação do bíceps, mas eu sinto que essa rotação interna aqui, a última espremida que o cara dá normalmente é mais bíceps do que outra coisa só. Bom, galera, aqui é uma coisa bem importante, tá? Eles vão para o segundo exercício, que é uma front pull down, uma máquina de puxada no plano sagital, à frente do corpo, na pegada neutra, como diz o Biso, que na supinada, como é na front pull down hammer, a gente pode eventualmente ter um trabalho ali mais confortável para o bíceps braquial, tá? Só que o que que acontece, né? Aqui vem uma questão de gosto pessoal. Eu odeio essa máquina aqui que eles estão usando lá na Nation, porque ela é uma máquina de perfil ascendente, tá? Eu pausei aqui exatamente no momento mais crítico do movimento, tá? E eu vou tentar dar um print screen aqui para mostrar para vocês o que que acontece e por que que eu não gosto de usar essa máquina no lugar da Hammer, tá? Então vamos dar uma olhada. Galera, o que está acontecendo aqui, ó? Exatamente nesse ponto em que o Lucas está com o latíssimo do dorso mais encurtado, porque perceba que ele está com o músculo curto, a mão dele está lá embaixo, é o momento em que há uma maior distância entre esse eixo e esse ponto de aplicação aqui dessa carga, tá? Então aqui nós temos a maior distância entre o eixo e o ponto de aplicação da carga, da força-peso, ou seja, esse é o ponto mais pesado do movimento. O músculo está encurtado no ponto mais pesado do movimento, ou o ponto mais pesado do movimento é quando o músculo está encurtado. Isso é um perfil de resistência ascendente. Eu não gosto de trabalhar porque fica muito difícil completar o finalzinho da execução. Eu prefiro que o ponto mais difícil seja com o músculo alongado, como são as hammers, tá? E vocês vão perceber aqui uma dificuldade do Garcia completar as execuções ao final. Os caras compararam, sabe? Vamos dar uma Por isso que olhadinha meu treino tá aqui. mó rápido. Trabalho do músculo, como você tá sendo. Minha internet não está ajudando hoje. Vamos ver. Tá, então aqui a gente vê uma dificuldade de completar, porque ó, aqui é mais leve e aqui é mais pesado. Aqui é mais leve e aqui é mais pesado, tá? Então, galera, isso é um perfil ascendente. Eu vou pedir licença para vocês para mostrar aqui uma das minhas aulas do The Camp Back Edition, tá? Que é esse meu curso aqui sobre basicamente o treinamento de costas, né? O meu melhor curso hoje para profissionais de educação física. Horas aqui de aulas teóricas, aulas práticas, e eu tive o prazer de, em uma das edições, que foi de 2025, eu ter o próprio Lucas Garcia como um dos meus atletas presentes ali, ao meu convite, junto com o Everson Costa, exatamente neste exercício, tá? Então, o que que eu vou fazer, galera? Eu vou abrir aqui esse exercício para vocês. Vou até pedir licença aqui para eu encontrar ele rapidamente aqui nas minhas pastas. E eu vou mostrar aqui para vocês, parte prática, editados. Aqui, eu vou mostrar para vocês. Esse é um exercício de perfil de resistência descendente. Por quê? Porque ele trabalha com uma alavanca. Ele é uma máquina anilhada, diferente dos outros. Então agora eu vou mostrar para vocês rapidamente como vocês diferenciam um perfil descendente de um ascendente, tá? Que estavam trabalhando uma polia. Galera, é muito interessante. Vou acelerar um pouco, tá? Vocês A fazerem esse teste velocidade. sozinho com vocês na academia de vocês. Tentar entender onde é o ponto mais pesado dessa máquina. E é muito fácil testar. Você só vai pegar a sua mão e vai baixar essa polia. E você vai ver onde que o bicho pega. Moleza, pesou, moleza. Pesou, moleza. Por quê? Porque pode vir por aqui, mas o peso, ele tá nessa extremidade dessa alavanca. Se a alavanca tá o mais longe, se o peso tá o mais longe possível do eixo, quer dizer que aqui é o mais pesado. Bem aqui, quando ela tá paralela ao solo. Aqui é o mais pesado. Porque aqui eu tenho uma distância enorme entre o eixo e a carga. Galera, quando eu vou subindo, ela fica quase equilibrada aqui, ó. Não tem o peso. O peso, ele tá mais alinhado com o eixo do que longe dele. Aqui é super leve. Aqui é super pesado. Aqui é moleza. Percebem qual é o ponto mais pesado? Quando está paralelo, né? Então nós E podemos aí? escolher. Significa que conseguiu trabalhar em um perfil descendente. O que eu expliquei para vocês que é o perfil descendente? É quando o momento mais pesado de um exercício é com o músculo alongado. Eu expliquei para vocês que o momento mais pesado dessa máquina é aqui, não é? Então eu preciso me posicionar num banco de tal maneira em que no ponto mais pesado o meu dorsal esteja mais alongado. Não é aqui, né? Então o que eu tenho que fazer, galera? Isso para mim, né? Mas vamos ver pro Garcia como que ficou aqui nessa aula. Eu pedi pro Garcia se posicionar nessa máquina. Ele se posicionou. Eu fico bem reto e tento dar um. De frente, né, Garcia? Você faz bem de frente. Até porque Eu fico bem reto e tento dar uma cotovelada aqui na minha bem cintura. coladinha. Ótimo. Vamos ver você fazer.
Pronto, tá aí. Para a estatura do Garcia, quando ele pegou a manopla e o peso tá aqui nesse perfil já descendente, aqui é o mais pesado, o dorsal dele tá alongado. Você vê que coisa maluca? Para a estatura do Garcia, o banco lá em cima já transformou num perfil descendente. Porque, olha lá, ó, ele já está quase no mais pesado, logo no arranque. Léo, então não tem uma regra? Banco lá em cima é um, banco lá embaixo é outro? Não, galera. Vocês vão ter que subir e descer umas duas. Pesadão. Ó, aqui fica mais pesado, Levinho, mais leve no final, quando o peso tá lá para cima. Bem ao contrário dessa máquina que eles estão fazendo ali na Nation, tá? Alongou, pesou, puxou, Aqui mais pesado. esmagou e a massa de... Agora vamos ver com o Everson Costa, que é um atleta Classic Physique do meu Pode time, parar. profissional. Para aí. Olha a diferença do perfil de resistência pro Everson. Ficou leve. Atleta de mais de 1,80, 1,83 eu acho. Puxa, Everson. Para. Pesado quase no final. Para ele, virou um exercício completamente ao contrário do que era pro Garcia. E eu nem mexi. Então, galera, o que eu tô querendo mostrar aqui para vocês é que os ajustes dos bancos podem vir a transformar as máquinas em perfis ascendente, descendente ou intermediário, que é o curva de sino. Essa máquina aqui é uma Cimmerian, que é muito parecida com uma Hammer, e a gente consegue fazer isso, tá? Porém, nessa máquina em que eles estão trabalhando aqui, não tem essa opção, ó. Ela fica, por conta dessa alavanca, desse alongado aqui, ela acaba sempre ficando mais pesada na fase final da contração, o que deixa o movimento muito difícil de terminar, tá? Tem problema? Não, galera, não tem. É só um gosto pessoal meu. Eu não gosto de trabalhar com esse perfil ascendente em puxadas unilaterais, tá? 8. Explode mais 8 e desce sozinho. Dá pra contar que foi 9. Galera, aqui eu quero mostrar uma coisa bem legal. Perceba a execução do Garcia. Vocês percebem que ele não vai soltar a escápula? Olha que legal. Ele não solta a escápula. Tá errado? De jeito nenhum, tá? Muitos atletas sentem um maior controle, não deixando a escápula fazer, então, esse movimento de polia anatômica, deslizando sobre as costelas e fazendo, então, essa protração do ombro, tá? Por quê? Eles gostam de manter o movimento mais curto no próprio dorsal, exigindo menos que haja essa depressão posterior, essa trazida de volta com os músculos do miolo das costas, tá? Então, isso aqui não é errado, isso aqui é técnica. Cada um gosta de fazer de um jeito. Tem vezes que eu solto, tem vezes que eu recolho, a depender do atleta, a gente escolhe qual é a execução mais favorável para eles, tá? Eu, particularmente, nessa máquina, como o Garcia está num perfil bem ascendente, que é bem leve agora no retorno, eu deixaria o braço voltar. Mas essa máquina não é confortável, não é que ele não queira voltar. Primeiro que ele é muito travado aqui, porque ele tem muito músculo por centímetro cúbico. Segundo, que ela já está aqui, ó, completamente leve, tá? Eu não gosto dessa máquina, já falando pela quinta vez, eu acho essa uma máquina bem ruinzinha. Briga, 8. Explode essa última. 9. Aí. Eu já vou pra minha maior reps, porque o seu descanso de 3 minutos dá certinho. O Bispo está fazendo quase todo o treino em maior reps para ser mais rápido, tá? Então, o segundo exercício, um ótimo exercício, assim como o primeiro. O primeiro foi um pull down, um pull over máquina. O segundo, um front pull down máquina. Eu só escolheria um outro. Ó, como o Bispo tem dificuldade de terminar o movimento por causa do perfil da resistência, tá vendo? E aí, o Garcia tem que fazer um offload, ó, tá? Mas tudo certo, nada. Agora como que você vai fazer de duas em duas? É, tipo... São questões pessoais, tá? É demais. Sim. Então você pode fazer o tanto de força que eu faço com menos do que eu uso de peso. Essa única praticidade de ser um cara fraco é isso. Tipo, você carrega menos anilha. Ah, isso aqui é legal, essa parte que o Lucas comenta. Aqui, ó. Eu tô fazendo muita força com uma carga que pra você é demais. Sim. Então você pode fazer o tanto de força que eu faço com menos do que eu uso de peso. Essa única praticidade de ser um cara fraco é isso. Tipo, você carrega menos anilha, você zera menos aparelho, então tem mais aparelho disponível. Então aqui, basicamente, o Lucas tá trazendo um conceito de que cargas são individuais, né? A gente nunca deve se comparar pela carga externa que alguém executa, porque cada um tem uma intensidade relativa de carga, tá? E aí você deve progredir dentro das suas próprias cargas. Isso parece o básico do básico, mas você vê um bando de cara fazendo ego lift, né? Tentando
treinar com parceiros e copiar a carga dos parceiros e estragando seu próprio treino. E treino é individual, né? E o Garcia ele é um gênio, cara. Esse cara é metódico, é burocrático. E é por isso que ele tá onde ele tá. Porque ele não deixa se abalar por nada. Ele é um cara que faz o que precisa ser feito, tá? 8. Mais uma, vamos. Roda. Eita! Não sei o que aconteceu aqui. Galera, meus vídeos não tem edição, tá? Eu não tenho tempo de fazer edição, então eu tenho que ir na raça aqui mesmo, tá? Além de eu não ser um cara que tem por característica produzir, então tipo pegar um aparelho. Ó, eu quero responder uma coisa. Geralmente quem vê eu fazendo esse exercício, ou qualquer bodybuilder, se pergunta por que a gente se inclina. Eu vou explicar. Você já deve ter reparado que bodybuilder anda assim, né? Com os braços abertos. Eu ando assim, ó. É porque nosso braço não fecha. Só que pra gente ativar o músculo que a gente quer, a área que a gente quer, esse cotovelo ele tem que passar bem próximo do nosso tronco. E se eu ficar reto e puxar assim, meu cotovelo não vai pra perto do meu tronco, ele vai pra longe, ó. Então pra eu aproximar, eu inclino. Que assim eu consigo trazer o cotovelo bem aqui na altura da pelve. Galera, considerando a distribuição de massa e a antropometria de cada pessoa, a gente vai ter aí algumas necessidades de ajuste. Eu sempre falo, as máquinas são equipamentos de metal. Inocência tua achar que você vai adaptar a máquina. Você tem que se adaptar a ela. Você não vai conseguir adaptar uma máquina sem mexer ou entortar alguma coisa nela, tá? Então, às vezes, alguns atletas têm que pular para o lado, outros não, né? O Lucas, ele tem muita massa e eu já tive o prazer de treiná-lo pessoalmente. Ele não consegue encostar, abaixar os braços. Ele fica realmente empinado, com os braços levantados, como se ele estivesse num eterno semi-relaxado. Por quê? É muita massa embaixo da axila, tá? Então, ele não consegue colar o cotovelo. O que ele precisa? Ele precisa inclinar o tronco para tentar aproximar esse cotovelo do tronco, tá? Eu vou testar essa técnica ainda hoje, hein? No final do treino ele vai fazer eu testar mais reps no último exercício. Eu já acho que eu... Bom, vamos ver. Vou esperar fazer pra dar uma opinião. Assim, ele não gosta de cluster. Acho que é o único atleta que eu não trabalho com cluster. Eu não consigo desenvolver no cluster. Os 20 segundos ali, 20 segundos do bloco, não é o suficiente pra conseguir fazer força de novo. Eu faço uma repetição. As 4 eu saio fácil. Você vê que não tô ali morrendo, mas na hora que eu paro e eu volto, eu não volto. E daí, eu sempre falo que normalmente isso tem a ver com tolerância a volume, capacidade recuperativa, mas não é o caso do Lucas, é uma característica dele mesmo, porque a gente trabalha com volume alto por sessão. E ele rende bem, trabalha com volume alto na semana também, dependendo do grupamento, como no caso de dorsal agora. Mas cluster ele não se dá bem. Pois é, galera, veja, a ideia dos clusters ou dessas técnicas intervaladas, como a gente chama, e como eu trago aqui nesse vídeo, a gente tem o hash pause, o cluster e o meu reps, é que alguns atletas realmente não conseguem voltar para o bloco, né? Ele não consegue fazer essa divisãozinha em blocos, eles preferem straight sets, que são séries diretas, tá? Eu acho que a série mais tranquila, o método avançado de séries intervaladas mais tranquilos é o hash pause. Eu acho que você deve aprender a começar com o hash pause, porque você vai até a falha, descansa e vai até a falha de novo. Então, se você não conseguir voltar, não tem problema, porque você já falhou na primeira série, que você lasca, você já ganhou o estímulo. Agora, realmente, se você não é muito bom em voltar para novos blocos, aí você interrompe uma série pela metade e volta meio sem força, aí você fez um desperdício de série, tá? Pode ser também questões, às vezes, eventualmente metabólicas, né? Às vezes não tá esses 20 segundos que a gente usa, né? Esses deep breath ou breathing rest, né? Intervalos de respiração, talvez não sejam suficientes para recuperar a via energética do Garcia ou dos atletas que não gostam disso, tá? De todo modo, eu prefiro começar sempre com hash pause, porque a gente não tem perda nenhuma se não der certo, tá? Terceiro exercício do treino vai ser um serrote, né? Mais uma opção unilateral, agora com exercício livre. Perceba que o Garcia faz uma pisada contralateral, né? Eu gosto bastante de trabalhar assim.
Tem atletas que fazem uma pisada ipsilateral, mesmo a perna da frente do halter, eu não gosto, acho mais desconfortável, o cotovelo abre. E a execução do Garcia aqui é incrível com a sobrecarga que ele utiliza, tá? Muito, muito boa mesmo. Muito boa a técnica dele, 90 quilos, quase o peso corporal dele. Já deu uma bela progredida. Mas eu tenho uma coisa em minha defesa. Você tá pesando quanto? Um pouco, mas eu foco muito no treino para que não me atrapalhe, sabe? Eu tento não olhar isso, esquecer minha força e só pensar em evoluir o treino. Porque se você pensar que você tá ficando mais fraco, mais leve, menos nutrido, daí você vai se deixar levar e vai perder força no treino, rendimento. Tem que chegar aqui falando, eu vou treinar igual. Com menos comida, com mais cansaço, mas eu vou treinar igual. Ou melhor. Por mim, na realidade, por mim, eu me fechava todos os dias o ano inteiro, mas eu treino num lugar que tem muitas pessoas que me conhecem, que falam comigo. E aí, lógico, né? Eu vou dar atenção pra todo mundo. Mas se fosse por preferência, eu fico sozinho numa boa. Nem música eu coloco. É o mindset do campeão, né? É o mindset do cara que sabe que isso aí é... Pra quem é atleta, isso é, treinar é lazer, mas também é trabalho, né? Deixa o peso aí depois. Vai fazer back-off? Vou. Tá. Pelo jeito eles estão fazendo back-off em quase todos os exercícios. Eu acho que eu entendi que é isso. Acabou? Esse peso aqui, na verdade esse peso aqui hoje, tá falando, né? Tem 17 quilos a menos do que eu. Mas eu falei no outro vídeo, que é bem pesado. Mas a gente sabe que é proporcionalmente pra cair igual, né? Cai rapidão. Você falou naquele vídeo lá, né? O começo. Quando no final do off, seu peso ia descer rapidão. Retém muito líquido, velho. Meu físico retém muito menos de 2 semanas. Pra sair mesmo, pra passear. Aniversário, teve ano novo, Natal. E você vê que é de dieta, velho. É de carbo. Mas é bom. A técnica do Garcia é muito boa. Movimento em arco, controlado, usando o mínimo possível do bíceps. Pisada bem estabelecida. Alongando bem as escápulas na Achei que eu tava muito descida. de pé. Você achou? Muito assim? Você tá... Achei que hoje o meu movimento foi perfeito. Eu acho que eu vou ainda manter até ficar perfeito. Não, ainda você fez 7. Ainda dá pra bater 8, depois 8 serve bonitinho. Tem mais umas 4 semanas de progressão aí. E o meu back-off semana passada foi com 60. Só que eu fiz 10. Agora tá 20%, agora tá o peso certo. Ele baixou de 90 para 60, né? Baixou de 90 quilos para 70. Agora. 90 é mais fácil que guardar esse peso. É difícil, tá ligado? Coloque o halter no suporte. A parte mais difícil de ser hot aí, eu tô abrindo vaga, se quiser ser gandula aqui. A progressão, isso que é foda. Eu falo de microprogressão, aquele monte de macete que eu passo no Instagram. Pula de 90 pra 100, velho. Como é que o cara vai progredir? Carga aqui, mano. Sabe qual é a minha técnica? Quando pula o halter é fogo, cara. Você não consegue colocar 2%, 5% em halter, né? Quando eles pulam muito grande assim. Quando tem um salto muito grande assim, que eu não tenho saco pra ficar amarrando cotoveleira, sabe? Então eu faço assim, meu treino é de 6 a 8, 90. Eu ainda insisto, eu faço 9, 10, até 12. Se eu estiver fazendo 12 com 90, eu faço 6 com 100. Sim, é uma boa, é uma boa. Porque 8 com 90, se eu for pra 100, velho, eu vou fazer... Galera, aqui é uma coisa engraçada, né? Porque aqui o Lucas está basicamente trazendo a percepção pessoal dele sobre as intensidades, os percentuais relativos de carga para um RM, né? Então eu até separei aqui uma tabelinha aqui para vocês, que é bem interessante, ó. Eu gosto de usar muito essa aqui, mas ela tá pequenininha, né? Será que eu consigo bater um print aqui? Porque eu sou bem caipira, né? Vamos aumentar aqui essa telinha aqui. Aí, obrigado. Não aumentou porra nenhuma, vamos de novo. Aí, ó. Vamos olhar essa tabelinha aqui. Agora sim, vamos aumentar ela. Então, o que a gente tem aqui, galera? A gente tem aqui, ó, essas percepções, esses percentuais de um RM. Desculpa, isso aqui não são percepções, são percentuais de um RM. Então, qual que é a tua repetição máxima? 100% da tua carga é uma repetição.
Tá? E aí, geralmente, os fisiculturistas trabalham, eu sempre falo, de 85% a 60% DRM. Por quê? Nós não trabalhamos até 5 repetições, nós trabalhamos geralmente de 6 para cima. Por quê? 85% da carga máxima até 60%. E é muito fácil de gravar que de 6 a 10 é de 85% a 75%, tá? Esse geralmente é o intervalo que a gente mais trabalha, que é de 75 a 85 ou de 80 a 70, que é o famoso 8 a 12. Né? 8 a 12, tá? Que é de 80 a 70%. E o Garcia falou assim: se eu fizer 12 repetições com 90 quilos, eu tenho certeza que eu faço 6 repetições com 100 quilos. Galera, fazendo uns cálculos aqui que eu fiz rapidinho aqui, na verdade, se ele aguenta fazer 12 repetições com 90 quilos, quer dizer que ele está trabalhando com 70% da carga máxima dele, tá? Sabe quanto que seria a carga máxima dele para uma repetição, galera? Fazendo os cálculos, seria 128 quilos, tá? Para uma repetição. E para 6, igual ele falou, será que ele conseguiria só 100 quilos? Galera, para 6 repetições, ele conseguiria 109 quilos. Tá? Então, essa técnica que ele usou faz muito sentido, porque realmente, se ele fizer 12 repetições com 90 quilos, ele consegue fazer no mínimo 6 com 109. Na verdade, ele aguentaria, se a vida fosse tão linda como são os cálculos, ele conseguiria fazer de 8 a 10 repetições já com 100 quilos, tá? Mas só para mostrar para vocês como que funcionam esses cálculos de carga percentual, na vida real, na prática, quando você é um atleta e você faz ali uns cálculos e você consegue identificar essas quedas percentuais aqui, tá? Só uma curiosidade aí para agregar para vocês, tá? Fazer 4. Mas você sabe que eu acho que assim, essa capacidade de progredir repetição com o mesmo peso, eu acho que tem muito a ver com... Também precisa de uma certa experiência de treino, porque você vai conseguir entender o que é de fato uma repetição a mais e o que foi uma repetição porca a mais, tá ligado? Às vezes o cara bateu as repetições que ele precisa, subiu um pouquinho de peso, ele consegue ter um parâmetro mais claro para ele manter o mesmo padrão de execução. Agora, você ter essa margem gigantesca de progressão de repetição, você tem que ter uma certa experiência para você saber, beleza, aqui foram 8. Não, essa mais uma aqui que eu fiz foi porca, eu não vou contar. Eu acho que hoje é um exemplo assim, disso, eu não tenho um vídeo da semana passada. Quando a gente trabalha com microprogressões, a chance de que quando você subir o peso, a técnica se mantenha é muito alta, tá? O que as pessoas, às vezes, elas não entendem é que você nunca vai progredir peso mantendo a técnica perfeita. Isso não vai acontecer. Quando você está lá agachando com 100 quilos e aí você coloca 110 quilos, é muito provável que você, na primeira semana, perca um pouco daquela técnica perfeita, ganhe ela ao longo das próximas semanas, tá? Porém, se você progredir de 100 quilos para 102 quilos, só 2 quilinhos a mais, ao invés de 10 quilos, né? Então 2% ao invés de 10%, é muito provável que a técnica seja mantida. Então o que o Biso está falando aqui é que às vezes, entre outras ideias que ele teve, é que às vezes a microprogressão ela também garante a progressão da própria técnica sem você perdê-la. E é isso que ele falou, você tem que ter muita experiência para saber se você progrediu uma repetição porca ou se quando você progrediu a carga, você também entrou numa qualidade muito ruim, muito aquém do que você deveria, tá? Mas eu acho que foram 6 repetições mais limpas. E hoje eu fiz 7, 8, mas eu achei que um pouco mais explosivo. Então eu nem considero assim que eu progredi. Eu progredi no back-off, que eu fiz com 60 semana passada e hoje com 70. Sim. Progredi nisso, mas a de trabalho, 90 ali... O que dá pra você considerar, por exemplo, semana passada você fez 6. Dessa semana... Então, tipo assim, ó, aqui tava mais difícil. 8 mesmo, tá ligado? Aquela 8 com qualidade. Inimigos do logbook, chora nos comentários. Inimigo do Vocês logbook. viram, a gente tem um monte de estratégia, etc, por uma coisa que é inútil. Beleza, você implicar que o moleque tá levando o caderno na academia, tá bom. Mas você implicar que o cara De não tá verdade, ó, vou dar uma opinião sincera. Você não acha que é birra só? Eu acho que não é sobre academia, cara, é sobre a vida. Se algo que outra pessoa faz te incomoda tanto, às vezes o problema tá em você. Eu só me incomodo com algo que a pessoa faça se ela tá atrapalhando o ambiente ou outras pessoas. Exemplo, irmão, pode vir aqui com o caderno que quiser, não vou me importar. Agora, se começar a meter tripé, o problema não é o tripé, é aonde coloca o tripé, é alugar uma máquina pra ficar no celular. Isso aí, você tá afetando os outros, tá afetando o ambiente, então isso me incomoda. Porque às vezes você tem que andar na academia, aqui você vem mais tarde, você tem que desviar de tripé. Aí você não consegue nem fazer exercício de tanta coisa que tem no... Pô, tudo bem, cara, quer filmar, mas é uma academia, tem que saber que tem outras pessoas. Agora, pô, logbook, o cara tá te incomodando ali quietinho na dele, anotando, vai fazer terapia, irmão. Mas eu acho que o que rola é o seguinte, quando a pessoa, ela é um fácil ir, quando a pessoa em fazer algo que ela se propôs a fazer. Competição, o coach Biso contra o coach X, ou esse atleta contra esse atleta. Mano, não é isso academia, não é isso. Velho, é você com você, tenta melhorar, faz o que você acha que funciona pra melhorar. Coach, acredita nas suas estratégias e manda a bola nela. Pô, qual é o motivo, qual é o sentido do que o outro cara faz lá no
outro bairro, na outra cidade, no outro estado, tá te incomodando, probleminha, terapia. Falou tudo, Lucas. O Lucas é um cara incrível, pra quem conhece ele sabe que ele é um cara de um coração enorme e só que é um cara muito sensato, né? Um cara muito sensato, tem cultura. E é isso mesmo, cara. Se você se incomoda com o que os outros estão fazendo de maneira tão veemente, a gente até se incomoda, galera, às vezes, olha e não concorda, mas assim, você não vai ao público falar isso, você não vai criticar o trabalho de alguém, é por isso que eu nunca fiz um react negativo. Então, porque é probleminha mesmo, né? É uma inveja que você não consegue controlar. E nós fomos muito atacados, tanto eu, como o Biso, como o Lucas, como o Cello, como o Rafa, fomos muito atacados nessa época do logbook, né? Sendo que, ué, se você não gosta, não faz, né? É probleminha mesmo, realmente, é uma inveja incontrolável ali que você precisa criticar o Esses trabalho caras que do não usam outro, né? logbook são todos uns merda. Título do Mr. Olímpia, 2. Vocês já viram o Pacha reclamar do método de outra pessoa? Pacha. Todo mundo reconhece isso. Tem título do Mr. Olímpia, 2. Vocês já viram o Pacha reclamar do método de outra pessoa? Que alguém usa isso, que alguém usa aquilo, que alguém tem assim um assado? Não vai... Galera, quem tá preocupado em trampar não tá preocupado com a vida dos outros. Galera, não tem como não dizer que hoje o Pacholok é o maior treinador do Brasil e do mundo. Eu sempre falo brincando que meu sonho é alcançar o Pacho, mas ele tá cada vez mais distante. O cara zerou o game, né? E ele tem essa característica, ele não fala mal de ninguém. E eu falei isso esses dias até com o Cello, porque quem tá no topo não tem tempo de olhar para trás, né? Quem tá na frente não olha para trás, né? E então você percebe que quem tá falando muito mal dos outros é porque não tá na frente, é porque tá numa prateleira abaixo, né? Então, a verdade não se preocupe realmente tanto com o trabalho dos outros. Eu nem ia fazer um react sobre essa parte aqui, porque eu tinha visto um corte disso aqui, mas eu achei interessante falar, né? Até porque quem tá aqui no meu canal gosta do meu trabalho, provavelmente se gosta do meu trabalho, gosta do trabalho do Lucas, gosta do trabalho do Biso, né? E eu acho que a gente tem essa afinidade intelectual. Terapia. E quem não gosta, ó, probleminha. É isso, vamos treinar, vai. Os caras não, porque os caras vão... Você defende sua honra, do eu que é bom por causa de comentário de quem não gosta de mim, velho. A vida é assim, a gente não vai agradar todo mundo, entendeu? E... Aí eu treino low volume. Eles estão indo então agora para o quarto exercício pelas minhas anotações. Então começaram com um pull over ou pull down, uma front pull unilateral. Depois eles foram para um serrote unilateral também. Quarto exercício. Nosso treino low volume. Maior para representar São 6 exercícios no total, né? Digamos que são 2 séries e meia cada um. Então, e esse é um treino de 3 de costas na semana, né? Então são 2 séries e meia, igual ele falou, porque eles fazem 2 séries válidas e uma back-off em todos os exercícios, confirmei aqui agora. E ele falou que são 3 treinos de costas por semana, e eu acredito que eles ainda estejam usando aquele sistema de treino. Vou pedir licença para vocês de novo para entrar aqui no meu curso, que é o Back Lab, tá? Que é o meu curso que tem divisões de treino, tá? São treinos, são planilhas de treino com videoaulas, né? E uma dessas videoaulas é sobre a divisão perfeita, que é o 10 Days Split, que é essa divisão que eles estão utilizando. Eu não digo que eu inventei essa divisão, porque o mundo é enorme, mas eu digo que eu fui um dos primeiros a realmente trabalhar no fisiculturismo nacional com ela. Eu não copiei de ninguém, eu fiz esse modelo da minha cabeça, e eu acho que ela é uma das melhores divisões que existe. Eu trabalhei com essa divisão com o Rafa Brandão, o Lucas Garcia tem trabalhado com ela, aos cuidados aí do Biso e do Cello, né? E eu vou explicar aqui, mostrar rapidamente como ela é para vocês entenderem, pô, como que o Garcia faz 3 treinos de costas, tá? Então, um pedacinho da minha aula do Back Lab, gostaria muito que vocês conhecessem esse curso, é um curso muito barato, você vai ganhar 3 treinos, videoaula dos exercícios, videoaula dos meus métodos, inclusive essa é uma das aulas aqui sobre essa divisão. Vamos escutar? Tá, então... Pull, push, legs, descansa, pull, push, descansa. Aqui é a divisão que eu trabalhei muito no Back Lab, porque é a divisão que a maioria das pessoas pode fazer. Por que eu não trouxe a divisão de 10 dias para vocês no Back Lab, galera? Porque eu quis trazer, além daquelas que eu trouxe para você, aquelas 3 divisões, eu quero trazer essa de 10 dias, tá? Então eu quis fazer questão de trazer para vocês ainda mais uma divisão que vocês podem pegar os mesmos treinos, se inspirarem lá para montar essa divisão aqui. Ele descansa. Então essa é uma divisão tradicional, fechada em 7 dias da semana. Só que aí, galera, a gente vem com o terceiro treino de costas e o segundo treino de perna, tá? Aqui nós temos 10 dias de microciclo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui nós repetimos de novo os blocos. Nós repetimos de novo os blocos e seguimos eternamente aqui
nessa divisão. Então, galera, vocês percebam que a divisão de 10 dias, ela é um pull push legs, pull push, pull legs. Então, costas, peito e ombro, perna, costas, peito e ombro, costas, perna 2, descansa, repete, tá? É assim que eu acredito que eles estejam ainda trabalhando, porque era assim que eles estavam, em umas últimas conversas que eu tive com o Cello, e no próprio vídeo do Biso, né, falando sobre essa divisão. Então, acredito que eles estejam trabalhando nisso aqui ainda, que para mim é uma das melhores divisões para a gente trazer o máximo volume de costas, com 3 rodízios, igual o Lucas falou, são 3 rodízios, 3 treinos de costas com 6 exercícios, talvez. Então a gente está falando aí de 18 exercícios com 2 séries, 36 mais as séries fracionadas. A gente está falando de mais de 40 séries de costas por semana. Então, com toda certeza, o Lucas Garcia e o Vitor Biso não estão trabalhando no low volume. Não é o treino aí que os guri gostariam. E aqui mas... agora a gente vai fazer uma remada supinada. Eu já vou direto para carga de trabalho, porque Já tá bem aquecido. mesmo padrão de movimento, remada, eu já vou para carga que eu tenho anotado. Que é full. Sabe, é difícil para mim supinar. Bom, aqui nós estamos indo para o 4º exercício do treino, e aqui eles colocam mais um exercício de movimento unilateral. Pelo jeito eles estão focando muito nesses movimentos unilaterais. Talvez nesse dia do rodízio a ideia seja mais isolados, unilaterais mesmo. Só que é um padrão muito parecido com o serrote. Alguns podem falar que é uma redundância, né? 2 remadas unilaterais, né? Porém, galera, temos que lembrar que aqui tem uma diferença de perfil de resistência, tá? Lá no serrote, ele é mais pesado com o músculo encurtado. E aqui na Dorian Yates Row, essa é uma máquina Hammer... Achar o volume, desculpa. Essa é uma máquina Hammer MTS. Aqui nós temos um perfil mais curva de sino para descendente. Pra corrigir alguma coisa, pode falar, mano. Corrigiu o que você... Vai dar suave. Por isso que eu aumentei a carga. Não abaixei as reps. Não é por isso que eu aumento mais um. Não aumento. no exato. Não aumento. Mesmo que eu consiga, eu vou só um de cada vez. Semana que vem eu penso. Sim, aumentar isso de é novo. uma coisa... Microprogressões, né? Tá na progressão. E às vezes o cara entra nesse embalo, vai, até que chega numa hora que ele bate num teto que daí estraga a execução e ele não progride mais. Tipo, vai com calma. Mesmo que... Sim, microprogressões. Progride o mínimo que você puder dentro do teu implemento. O halter sobe de 2 em 2, progride de 2 em 2. A máquina é de pino em pino, progride de pino em pino. A minha máquina ela tem aquelas divisõezinhas antes de progredir um pino. Vai na divisãozinha, não vai no pino. Faz microprogressão. Vai garantir mais longevidade no teu treino. Aqui ele ter ficado 1 ou 2 na reserva, ainda tá numa boa faixa de... Logbook, caderno, seja lá como for, ele é um parâmetro. Ele é uma referência. Pegada Tava tocando no campeonato supinadinha. no meu pro debut. Galera, aqui eu particularmente não trabalho com 2 remadas unilaterais por treino, tá? Então aqui teria uma divergência em relação à minha montagem de treino com a dos meninos. Eu só faço um padrão unilateral de remada por treino e um padrão bilateral, tá? E eu também só utilizo um padrão de exercício livre, que seria ali o serrote. E aqui então eles estão, além do perfil de resistência ser diferente do serrote, aqui é estabilizado também. Então é um perfil complementar. Um é descendente, estabilizado, o outro era ascendente, não estabilizado. Excelente para trabalhar os paravertebrais também, né? Ela tem um arco de movimento muito bom, né, velho? Muito bom. Você chega no final assim, você sente que ela tá na direção certinha pra sua dorsal da última contraída, né? Ela espreme, você sente bem espremer, né? É muito bom mesmo. Eu acho que foi essa aí que a Hammer fez sob medida pro Dorian. Não. Se minha dorsal não vier melhor nesse Olímpia, não é falta de trampo. É porque eu não nasci pra isso. Vai vir. Smith, um leg, a extensora e flexora, halter e barra. Então, tipo, claro, o cara vai fazer uma remada curvada, uma remada em pé ali, igual o serrote. Ela tá trabalhando em isometria. Se o cara, por exemplo, se ele tivesse ficado todo esse tempo que ele ficou... Aqui eles estão falando que o Garcia treinou anos em academia de condomínio. Inclusive ele foi campeão em fisiculturismo numa academia de condomínio. Isso é um absurdo, tá? E aí ele fala sobre, no começo do vídeo ele fala também um pouco sobre o ambiente, né? Sobre os equipamentos, sobre o mindset. Se vocês querem saber o quanto o ambiente, a música, né? O próprio incentivo verbal do treinador aqui, que o Biso, como isso pode influenciar positivamente ou negativamente o teu treino, eu te sugiro que você venha nesse meu vídeo aqui, ó.
música boa aumenta os ganhos e pornografia, né? Isso aqui é bem legal sobre quais são as repercussões ergogênicas aí da música, do ambiente, do incentivo verbal do treinador, tá? É um vídeo bem interessante, tá? Nacional de fisiculturismo e tal, que eu acho que o Lucas ele tava meio alheio, né, nesse começo. Poucos atletas, quando você olha assim de lado, tem o tríceps assim, né? Às vezes o cara é monstro, mas é reto, a parte de trás do braço. Esse aqui é o quinto exercício deles, e aqui também uma divergência minha em relação à montagem. Eu não uso 2 exercícios livres por treino de costas, tá? Eventualmente eu posso usar uma remada curvada em um stiff ou um terra, mas daí para atletas específicos, né? Para quando eu quero trazer já também esses paravertebrais, mas eu não faço remada curvada no mesmo dia de serrote ou vice-versa, tá? Então, dentro da minha montagem, por exemplo, esse é um exercício bilateral que eles estão trabalhando. Acho que é o primeiro exercício bilateral mesmo, composto, porque o primeiro foi um pullover pela frente na máquina, então era um isolado de extensão de ombro uniarticular. Com trabalho apenas ali um pouco do tríceps. E aqui, galera, a gente vê então 2 exercícios livres, né? Em off é muito difícil um atleta aguentar isso por causa da lombar, mas o Garcia já perdeu 7 quilos, como ele falou aqui no vídeo, já tá melhorando um pouco essa questão do sobrepeso excessivo nas vértebras, então provavelmente ele aguenta 2 remadas. Eu prefiro não arriscar na maioria dos treinos que eu monto, tá? Então eu sempre monto um exercício. Então ali a gente pode ver que eles preferiram trabalhar primeiro numa puxada com perfil ascendente, que já não é exatamente o que eu faria, mas é a opção de máquina que eles têm na academia. Depois, o serrote é um exercício incrível, a Dorian Yates Row também, mas são exercícios muito similares, mudando ali o apoio estabilizado e o perfil de resistência, ok? E aqui mais um exercício livre, junto com o serrote, que eu não costumo trabalhar com os 2 no mesmo treino, mas a gente pode trabalhar na eventualidade do feedback e da necessidade do atleta, tá? Pelo que eu entendi da conversa anterior ali, eles querem melhorar os paravertebrais do Garcia, porque ele nunca fez terra, nunca fez stiff pesado, né? Então era uma debilidade dele nessa época que ele treinava em condomínio, tá? A primeira já. Aí depois tem que tirar mais duas. Ações? A primeira? Ou seja, eu vou fazer no meu limite a primeira já. Aí depois tem que tirar mais duas. Aqui o Garcia vai fazer pela primeira vez o myoreps, nesse sistema que o Biso desenhou, de 6 repetições na Activation Set, na série de ativação. Vai descansar 30 segundos. 40, mas tipo... de boa, entendeu? Pode desamarrar, posturar, descansar E depois ele vai fazer mais 3 bloquinhos de 2. Dá pra dar uma boa respirada. E aí eles vão fazer 12 repetições. Passou 15 segundos só, hein? É só 2. Eu, galera, particularmente vou dar minha opinião aqui. Eu não gosto do myoreps, principalmente por causa do setup, tá? Aqui na remada curvada no Smith, até é possível fazer, porque é fácil de arrancar e voltar, mas ainda assim não é o melhor dos setups para mim, para myoreps. Eu preferiria fazer em máquinas, né? Máquinas com um conforto maior de arranque. Principalmente ali, por exemplo, supino. Eu gosto de fazer num Smith com trava de segurança, que você só bate na trava e volta. Aqui na remada curvada é interessante, mas a fadiga na lombar é complicada. Uma merda. Não, achei maneiro, é da hora. Eu confesso que eu esperava que eu acho que dá pra aumentar mais a carga. Nesse sistema de 6-2-2-2, né, que o Biso montou, ele é um pouco menor, né, do que a myoreps que é originalmente formulada pelo Borg. E o Borg, galera, no sistema de myoreps original, ele sempre vai no último bloco, se ele não aguentar fazer 2 séries, isso aqui é muito interessante, se ele não aguentar, ou até aguentar fazer só 2 mini sets, ou ele vai até a falha concêntrica, tá? Perdão, se ele conseguir fazer mais do que 2 repetições, ele vai até a falha concêntrica. Qual que é a diferença aqui em relação a esse myoreps que o Garcia fez? Ele não foi até a falha concêntrica, ele parou antes e o Lucas, como ele não sabia equalizar a carga diferente do Biso, que já está acostumado, o Biso está fazendo isso faz tempo. O Biso sabe certinho qual que é a carga dele para fazer 6-2-2-2. O Garcia não. Então eu, nesse treino, por exemplo, para o Garcia em específico, eu faria essa 6-2-2, como ele sentiu facilidade, eu pediria mais um mini set até a falha. Daí ele fizesse ali 4, 5, quanto saísse, tá? Para quê? Para a gente aproveitar de fato tanto a Activation Set como as séries remanescentes, né?
Porém, pelo que eu tô vendo ali, eles estão fazendo um controle bem justo de fadiga, bem justo de volume, né? Então, como eu disse, aqui é uma visão diferente de como trabalhar com a mesma ferramenta. Eu levaria o Garcia com certeza na falha concêntrica nesse exercício agora, tá? Para ele não ficar com esse sentimento de que faltou treino. Mas, volto a dizer, isso é só porque foi a primeira vez que ele fez, né? Se eles estivessem treinando juntos por mais tempo, com certeza os dois juntos ali encontrariam uma carga perfeita para acertar esses 6 mais 2 mais 2 mais 2, tá? Daí, o meu ponto de vista aqui é maneiro, eu achei que fluiu bem. Se os estudos dizem que o resultado é igual, ótimo, porque encurtou muito tempo, muito rápido. Só que eu amo estar aqui, eu amo treinar, por mim eu passaria o dia inteiro aqui, então eu não quero que meu treino seja rápido. Essa é uma regra, não agilize o meu treino. Não. Se eu puder fazer 3, 4, 5 séries por exercício e estiver aguentando, vambora. Aí a gente pega o atleta que adora treinar, né? E ele achou o treino muito curto, porque a mioreps é uma técnica para melhorar justamente a time efficient, ela é uma eficiência de tempo, mesmo hipertrofia do que 3 sets normais, do que com uma set de mioreps, né? Como diz ali o Biso em relação às evidências que ele utilizou. Só que nem todos os atletas gostam que o treino seja curto, né? Não dói. Não. Uma vez eu fiz um cavalinho assim, eu travei a coluna. O Garcia disse que não sente desconforto lombar, então tá ótimo essa montagem que eles fizeram com dois exercícios livres, né? Tá bem certinho para que ele consegue. É que você carrega muito mais peso que eu no dia a dia, né? Minutos, não. Eu adoro jogar videogame, pô. Ele queria treinar mais remada curvada aqui. Legal. Tá na divisão dele, mas é um do lado do outro. Vamos lá. O Biso vai fazer bíceps e o Garcia, que não precisa mais de bíceps, eu acho que por motivos... Cadê ele aqui? Por motivos mais do que óbvio, ele mal consegue dobrar os braços, né? O braço dele é muito massa, olha o tamanho lá, Levrone, né? Então ele foi focar mais em paravertebrais, né? Para tentar melhorar ali o preenchimento das costas, tá? Então por isso que o Biso foi para fazer braço. Aumenta a tensão, deixa mais constante e é um peso extra, né? Que eu tava zerando? Já tá zerando, já. Já tem um tempo que a gente tá com esse exercício, né? E o Garcia foi para hiperextensão lombar na bodybuilder. Tem mais espaço para outro elástico se precisar. Pega, deixa eu ajustar no meio, vocês quer largar aí? Isso é uma máquina muito legal. Aqui, galera, eu quero mostrar a execução do Garcia. Veja, isso aqui é uma extensão de quadril, mas ele está fazendo uma flexão e uma extensão da coluna. Por quê? Dobrando o joelho, né? Então ele reduz aqui o comprimento dos posteriores de coxa, colocando eles no comprimento não tão favorável à produção de força isométrica aqui, tá? Então ele fica aqui em isometria no joelho, fica em isometria aqui, porque vocês vão perceber, galera, que ele não está fazendo extensão do quadril, ele está fazendo uma extensão lombar. Olha lá, ó. Ele arredonda e desarredonda, arredonda e aqui, ó, fica congelado, tá? O que significa aqui? O foco desse exercício é paravertebrais, tá? Então a execução do Garcia é perfeita para o intuito, para a finalidade que eles montaram esse exercício, tá? Muito legal. Você vê, o cara fez remada unilateral, que é o serrote, fez uma remada curvada e agora meteu uma hiperextensão lombar, tá? Realmente louvável o Garcia aguentar tanta pancada na lombar, não é normal. Tentando corrigir uma simetria. Meu braço esquerdo é menor, então eu faço um back-off só no braço esquerdo, nos exercícios de braço. Legal, galera. Essa é uma técnica muito interessante, usar técnicas volumizadoras só no braço ou no membro em que esteja menos desenvolvido. Eu trago várias técnicas dessa aqui, nesse meu vídeo aqui, ó, como corrigir a simetria sem sintoma. Sem sintoma, né? E aqui eu falo que uma das técnicas é usar os métodos volumizadores, acho que tá aqui, aumente a frequência, vamos ver, não, acho que tá mais pro finalzinho. Essa aqui, ó, que é exatamente a técnica que o Biso usou. Use técnicas volumizadoras apenas no lado atrasado, né? Que legal, né? Como eu falei, treinadores com bases diferentes, experiências pessoais diferentes, que às vezes encontram soluções divergentes ou convergentes para o mesmo problema, né? E aqui o Biso encontrou a mesma solução que eu encontro, que é usar aqui, ó, o que ele falou? Ele falou que faz acho que um cluster, né? Ou um back-off, que ele faz só um back-off, que seria um estilo drop set, no braço, no lado atrasado, tá? Então, se vocês quiserem, esse vídeo aqui é muito legal também, várias técnicas para melhorar as simetrias entre os membros, tá? Não é só menor que o meu direito, como ele tem um desenho, que o pico do bíceps é desse bíceps com mais pico do que o outro. Tem na perna, então, pô, a gente é ser humano, é normal desenvolver mais um lado que um lado pro outro. Muitos atletas estão no topo, tem diferenças, o rádio tem na perna, então, pô, a gente é ser humano, é normal desenvolver mais um lado que o outro. Sim. Questões do dia a dia, né? Normalmente a pessoa vai desenvolver o lado que ela é mais
né, tipo destro, vai desenvolver mais o direito e tal, mas também às vezes acontece o contrário, né? No seu caso é o pulso. Você é destro, só que o seu esquerdo é um pouquinho maior. Não é muito perceptível, mas na medida ele é maior. E eu sou destro. Então o caparão ajuda muito, porque uma é toda preta, a outra é listrada. Mas ninguém viu esse campeonato. Eu e o Bis, a gente fez um treino de costas aqui na Nation CT. Testei maior reps, que ele tanto fala. Achei que é da hora, eu curti. Mas eu, sinceramente, como eu disse, eu gosto de treinar quanto mais... Galera, então essa foi a minha reação ao vídeo de costas aqui dos meninos. Trouxe aqui vários pontos coincidentes, trouxe a minha visão divergente em relação à montagem de alguns exercícios, a minha análise acerca dos perfis de alguns exercícios, mas a minha visão geral é que o treino está muito bem montado, muito bem executado, porque não adianta ter um bom treino se o atleta não executa, não progride, não anota, e isso eu tenho certeza que o Garcia está fazendo com excelência, tá? Então, torcendo muito aí para que ele consiga, como eu falei, ter no mínimo, um top 2 no Mr. Olímpia. Meu coração fala uma coisa, né? Gostaria muito que ele ganhasse já esse campeonato. A gente sabe que existe uma dificuldade, né, de que isso aconteça, porque o Olímpia é o Olímpia, o Keone é um grande contender, mas eu acredito que muito brevemente o Garcia pode ser o cara que vai ultrapassar o Correia esse ano, com certeza top 2 no mínimo, e a gente está esperando ele ganhar esse campeonato aí, principalmente aos cuidados do coach Cello, do treinador aí, o Vitor Bis. Eu tenho em mim que ele vai conseguir chegar nisso aí, ele vai conseguir politicamente também, né, galgar essas posições, porque o fisiculturismo, além de físico, também tem essa questão política, e ele é um cara comunicativo, sabe falar inglês, então ele tem cara de embaixador da categoria, e a gente está torcendo para que isso aconteça, tá? E galera, se vocês gostaram dessa minha abordagem, desse meu estilo de conversar, eu convido vocês a conhecerem aqui o meu Instagram, né, que é o Leonardo Granco. Aqui você vai encontrar um pouco dos meus trabalhos, vídeos didáticos sobre vários exercícios e análises biomecânicas, enfim, tudo sobre treinamento. E aqui no Linktree da Bio, você vai ter acesso à minha assessoria individual, tá? Para conversar diretamente comigo por telechamada aqui, ó, no meu escritório, falar comigo para montar o teu treino, ou por videochamada, ou por ficha de anamnese. E os meus cursos na Hotmart, tá? Que eu já mostrei alguns para vocês, o Backlab, o Chest Lab de peitoral, planilhas para Men's Physique, para Classic Physique, femininas, e o The Camp, que é aquele curso para profissionais de educação física, tá? Então é isso, galera. Feito o jabazinho final, espero que vocês tenham gostado desse react. É difícil fazer um react de um vídeo de 1 hora, né? Não passar de 1 hora. Quem chegou até o final aqui realmente gosta do meu trabalho, gosta do trabalho do Lucas, do Biso, do Cello, e eu espero que eu tenha agregado um pouco aí nessa minha análise, né, desse treinão que eles fizeram, tá bom? Já sabe, se inscreva no canal, comentem e até a próxima. Valeu!